Isso. Agora nós estamos curiosos para conversar, até já tenho uma pergunta, eu vou abrir a conversa com o professor Odilon. Se o governo incentivasse impostos, investimento, etc., o uso de painéis solares em imóveis residenciais, isso não baixaria muito o preço da energia elétrica, como ocorre no Japão, Estados Unidos e Europa? Ou mesmo se tem medo da concorrência em eficiência? O senhor conseguiu entender do Emerson a nossa pergunta? Sim. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bem, isso seria fantástico, né? Nós começarmos a utilizar a energia fotovoltaica para a geração de energia elétrica nas residências. Hoje as residências alemãs, 92% delas já vêm, né? As novas residências já são colocados o sistema para geração que ele injeta na rede, ou seja, é um sistema que faz a injeção de energia quando na rede da concessionária, quando o indivíduo não está utilizando. E quando o indivíduo precisa, ele capta da concessionária. Então, tem um sistema de compensação. Né? Isso já existe no Brasil, é regulado pela ANEEL, né? A resolução 482. O problema é que aqui, digamos, o excedente que o consumidor aportar para a concessionária, ele não é remunerado. Em todos os outros países é remunerado isso aí. Então, isso tem um incentivo muito grande. Um outro ponto também é a baixa dos impostos. Nós temos impostos muito elevados, né? Os equipamentos, eles são basicamente todos importados, como os principais, que são o próprio painel e o inversor. O que é o inversor? Ele vai transformar a corrente contínua, uma corrente, para a corrente que é utilizado pela concessionária. Então, esses equipamentos têm uma taxa de importação muito alta, né? E aí realmente torna-se inviável. E aí o que acontece? A gente gasta luz, a gente tem horário de verão e continua pagando altíssimo e vai continuar. Então nós temos que fazer alguma coisa dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos, enfim. Quais as coisas mais fundamentais, assim, que o senhor gostaria de chamar a atenção? Por exemplo, o que gasta mais energia elétrica? Faz uma ordem para nós entre os 3, 4, assim, por importância. Hoje mudou o cenário, né? Há pouco tempo atrás nós tínhamos o chuveiro elétrico como grande vilão. Hoje quem passa a ser o grande vilão é o sistema de climatização, o ar-condicionado. Então esse equipamento ele chega a gastar 40% de energia total de uma residência. Tá? Então só para que vocês tenham uma ideia, um ar-condicionado do tipo janela, aqueles mais antigos, de 12.000 BTUs, ligado 8 horas por dia durante toda a noite, 30 dias... 30 dias, né, no mês, ele tem aproximadamente um custo hoje de R$202. Esse é o impacto... Só um ar-condicionado. De parede. De janela. Se eu colocar um ar-condicionado split, então aí você tem uma redução entre 40% a 60%, que é o sistema inverter, né? Então conseguimos uma redução bastante mas nem grande. todo mundo tem um inverter, né? Porque Exato. o inverter é caríssimo. É né? caro. Aí eu lhe pergunto o seguinte... Como usar o ar-condicionado, ou se eu me disser não usa, usar e tentar economizar, racionalizar o uso. Como se racionaliza isso? Bom, primeiro que o consumidor ele tem que ter a ideia, o telespectador, de que nós não estamos num racionamento. Então, você deve continuar utilizando energia elétrica, né, de maneira comedida, né, com prudência. Então, como é que a gente pode fazer isso aí nas nossas casas? O ar-condicionado, por exemplo, né? Setar na temperatura adequada. O que nós vemos hoje? As pessoas geralmente chegam esbaforidas em casa e terminam colocando uma temperatura muito baixa, 20, 18 graus. E permanecem com essa temperatura dentro do ambiente e vão dormir. Aí se cobre com lençol, com edredom. Verdade, isso é um absurdo. Então, o que acontece? Se eu posso até entrar no recinto, ele está muito quente. Então, ligo o ar-condicionado a 18 graus, rapidamente ele vai tirar aquele calor, né? E quando a temperatura estiver adequada, então ele sobe para a temperatura de conforto. Qual é a temperatura de conforto no verão, conforme a norma técnica? Entre 23 e 25 graus Celsius, quando tiver umidade relativa em torno de 60%. Quando a umidade estiver mais alta, como o dia de hoje em Porto Alegre, né, aí eu tenho que baixar um pouquinho essa temperatura. Então, trabalhando entre 22 e 24 graus Celsius. Essa é a temperatura de conforto humano. E ainda temos o seguinte, o metabolismo ele diminui quando a gente está dormindo, né? Para quem utiliza o ar-condicionado durante a noite. Então, essa temperatura até pode ser um pouquinho mais elevada. E o segundo? Qual é o segundo lugar do consumo? O segundo lugar continua o chuveiro elétrico. Né? Ele tem uma representatividade muito grande.
E as pessoas, muitas vezes, mesmo passando o período de inverno para o verão, eles se esquecem de fazer a comutação ali da chavezinha, né? Passando do inverno para o verão. Esse simples gesto já traz uma economia de 30% nesse equipamento, né? E no inverno, como é que a gente economiza? Bom, banhos rápidos? Aí tem que ser banhos rápidos, né? Não deixar o chuveiro... fazer bafo. Fumacinha. Vou Isso. deixar fazer fumacinha. Quer um ambiente quente, eu indico, coloque uma estufa, a resistência, né? 1000 watts contra 5000 watts. Então você tem um conforto maior no banheiro, né? E pode utilizar o chuveiro elétrico de maneira adequada. Perfeito. Quer fazer uma pergunta para ele? Quero. Professor, aparelho de TV ligado em stand-by, a luzinha vermelha, e o aparelho de TV a cabo ligado em luzinha vermelha, ele está consumindo igual? Está consumindo. Está consumindo. E para que o telespectador tenha uma ideia, para fazer um cálculo rápido, hoje o stand-by, que é o que o Farid falou, o conversor ali da TV a cabo, a TV, o DVD, Blu-ray, enfim, todos esses equipamentos, ele representa de 10% a 20% do consumo elétrico dentro de uma residência. Tá, e diz assim, eu posso tirar da tomada? Posso. Até deve, às vezes até Pois deve. mas é que às vezes a gente acha, por exemplo, assim, assiste TV por assinatura, às vezes tu tira... Descodificar. Eles descodificam o teu... Depois é uma lenda para isso, mas não tem problema de colocar, Não tirar. tem problema. Ele vai ter um tempo, né, para reconhecer ali o cartão e fazer o protocolo e pronto. Ele Tá, vai então trabalhar. assim, ó, por exemplo, eu vou sair de casa. Ok. Eu vou precisar sair meia hora antes, porque eu vou ter que começar a me enlouquecer, a desligar. Não, mas tu vai porque- viajar. Não, mas ele tem uma explicação. Mas já que tu vai falar, eu vou sair de casa, eu também tenho uma curiosidade, né? Uma dúvida. Eu vou sair de casa, mas eu vou sair 10, 15, 20 minutos, né? O meu split está aceso. Eu desligo esse split ou eu permaneço com o split ligado, até para não ter que fazer todo o trabalho de resfriar esse ambiente quando eu voltar? Permanece com o split ligado, porque se eu desligar ele vai terminar, digamos, aquecendo novamente o ambiente, eu vou ter que tirar novamente esse calor. Depende do tempo, né? Sim, é relatíssimo. Exatamente, é uma coisa Vai rápida. voltar eu vou daqui a sair. 2 horas, deixar ele ligado 2 horas. Daí não vai... E o desligar Sim, eu sou curioso para isso. Eu sou curioso. Então, quando sai de casa, não é que tu vai desligar toda a casa toda vez que tu sai. Mas quantas vezes tu sai, vai vir só no outro dia em casa, ou vai pro final de semana. É normal, as pessoas saem final de semana, deixam tudo ligado. Eu passei uma semana de férias, eu deixei minha casa toda ligada. Olha aqui, eu assim, sou... aquelas coisas de... sim, claro. Não desliguei nada, sei lá. Eu sou filho de pessoas idosas, né? Sim. Então, lá, como a gente diz, eu sou filho de velho. Lá em casa era o seguinte, ó, sai de casa, tirava, para não dar curto-circuito por causa do raio que dava, queimava a televisão. Qual é a sua dica para fazer isso? Tirava. Bom, O que a gente pode fazer? Como o equipamento de stand-by é um equipamento de baixa potência, se pode adquirir uma régua, né, aquelas réguas que são utilizadas no computador, e quando o indivíduo ele vai sair, por exemplo, sai a família, vai trabalhar, vai para a escola, ele desliga no interruptor único. Quando chega em casa, quer utilizar a TV, enfim, as facilidades domésticas, liga novamente. Como são equipamentos de baixa potência, né, então não corre o risco de ter um curto-circuito ou alguma coisa. O elevador, o refrigerador nunca, né? Não, o refrigerador não, porque ele tem uma potência elevada, né? Eu ia só talvez... O professor estava só apreciando o seu Eu ia só discípulo reafirmar, agora. talvez, professor, o que o senhor falou, porque uma vez o professor Tristão, imagino que você conhece o Tristão, ele também havia me dado uma dica que eu sempre achei muito legal e reproduzia para as pessoas, né? Entre você ligar um ar-condicionado, por exemplo, exatamente por esse consumo dele, se você ligar ele em 18, se você tarda 2 minutos e liga no 24, mas faz 2 minutos antes, depois entra no quarto, você não faz esse gasto do 18 para o 24, só essa arrancada do 18 para o 24, ela é brutal, né? Quer dizer, você liga 2, 3 minutos antes do 24, que se você entra do calor para o quarto, você vai ver que o quarto já está absolutamente refrigerado, em condições preparadas. Né? E uma ligar assim, 2, 3 minutos antes. E uma outra questão, só uma questão, e aquela história de desligar a chave geral funciona? A chave geral tem que ter cuidado porque eu vou estar desligando também a geladeira, o freezer, então são tem que equipamentos... saber o que desliga, né? E a máquina de lavar roupa. A máquina de lavar. A máquina de lavar roupa também não consome muita energia? Não consome muito. Isso aí é uma coisa que a gente quebrou esse tabu fazendo cálculos lá e fazendo ensaios dentro da universidade. A gente viu que a máquina de lavar roupa ela tem um consumo
aproximadamente, com a nova tarifa, em torno de R$ 8,00. Sim, mas ela consome água, né? Cada vez que tu mexe a água, Isso vale para dissecar também? Não, a de secar tem outro processo de funcionamento. Ele envolve resistência e o consumo é quase igual ao chuveiro. Quase igual, óbvio. A máquina de Atenção. secar consome igual ao chuveiro. Vamos lá, vamos, professor, por favor. A máquina de lavar roupa, a gente sempre indica, utilize na capacidade máxima, mesmo que ela tenha ciclos de lavagem, né? Então, com água baixa, média, então sempre na capacidade máxima, que é onde eu tiro o máximo rendimento. Junta a roupa para lavar tudo junto. Exatamente. Procure utilizar o sabão de pó adequado, a quantidade adequada também é uma ciência, porque senão isso me obriga a fazer relavagem, né, para fazer o enxágue. Então isso traz uma economia e aí o consumo não fica tão elevado, ele fica entre R$ 7 e R$ 8,00. Tá, Isso... mas a de secar? Bom, a de secar aí tem que ter cuidado porque aí são quase 5.000 watts de potência. É um chuveiro. É um chuveiro. É um chuveiro ligado. Né? Então, como ele é utilizado muitas vezes por meia hora, então isso termina impactando muito lá na conta do inverno.